O que são mutações genéticas em animais? As mutações genéticas em animais sempre despertaram fascínio e curiosidade. Essas mudanças no material genético ocorrem naturalmente ou por influência externa, afetando diretamente a sobrevivência, a aparência e o comportamento das espécies. O impacto dessas mutações é visto em exemplos notáveis, desde pequenas alterações físicas até habilidades completamente novas. Explorar as mutações genéticas é entender o papel que elas desempenham na evolução e na adaptação das espécies ao ambiente. Abaixo, investigamos como essas mutações funcionam e quais são seus efeitos no reino animal. Mutações genéticas consistem em alterações no DNA de um organismo, impactando a sequência dos nucleotídeos que formam os genes. Essas mudanças podem resultar em diferentes características físicas ou comportamentais, muitas vezes afetando a sobrevivência da espécie. As mutações ocorrem por erro durante a replicação do DNA ou por influências externas, como radiação. Embora algumas sejam neutras, outras podem ter consequências severas ou benéficas. Elas desempenham um papel central na diversidade genética e na evolução. Algumas mutações não causam efeitos visíveis e são consideradas neutras. Essas mudanças podem ocorrer em regiões não codificantes do DNA, sem impactar a função de proteínas essenciais. As mutações neutras se acumulam no genoma de uma espécie ao longo do tempo, sendo mantidas ou eliminadas pelo processo de seleção natural. Em situações raras, elas podem proporcionar uma vantagem inesperada se as condições ambientais mudarem. Apesar de não terem impacto imediato, essas mutações continuam a moldar o genoma das espécies. Algumas mutações genéticas fornecem uma vantagem evolutiva, aumentando as chances de sobrevivência e reprodução. Um exemplo é a mutação que confere resistência a certas doenças ou toxinas, permitindo que a espécie prospere em ambientes desafiadores. A seleção natural favorece esses indivíduos, que transmitem as características benéficas para suas gerações seguintes. O aumento da eficiência na caça, a camuflagem aprimorada ou a adaptação a novos habitats resultam dessas mutações. A diversidade genética gerada por essas mutações torna as populações mais resilientes. Nem todas as mutações favorecem a sobrevivência de uma espécie. Algumas mutações causam doenças genéticas, comprometendo a capacidade do animal de prosperar em seu habitat natural. O albinismo, uma mutação que impede a produção de melanina, é um exemplo de como a perda de camuflagem natural pode tornar certos animais mais vulneráveis a predadores. Outras mutações podem causar deformidades físicas ou deficiências imunológicas, afetando diretamente a expectativa de vida dos indivíduos. Essas mutações demonstram o equilíbrio delicado entre adaptação e desvantagem evolutiva. A seleção natural atua como um filtro que mantém mutações benéficas e elimina as prejudiciais ao longo das gerações. Mutações que ajudam na sobrevivência ou reprodução de uma espécie são passadas adiante, enquanto as que comprometem essas funções tendem a desaparecer. Esse processo permite que as espécies se adaptem constantemente ao ambiente em mudança, garantindo sua sobrevivência a longo prazo. A interação entre mutações e seleção natural é o que impulsiona a evolução e a biodiversidade. A observação desse fenômeno é fundamental para compreender a origem das adaptações. A evolução depende da introdução de novas variações genéticas nas populações, e as mutações são a principal fonte dessas variações. Ao longo de milhões de anos, mutações acumuladas resultaram na diversificação das espécies, permitindo que elas se adaptem a diferentes condições ambientais. A evolução das baleias, que originalmente eram mamíferos terrestres, é um exemplo impressionante de como mutações cumulativas podem transformar completamente uma espécie. Esse processo contínuo de mudança genética é o que molda a árvore da vida. Sem mutações, a vida como a conhecemos não teria evoluído. Mutações que afetam a coloração ou padrões de pele e pelagem muitas vezes resultam em camuflagem aprimorada, permitindo que os animais evitem predadores. Um exemplo clássico é o das mariposas durante a Revolução Industrial,
cuja coloração escureceu para se misturar à poluição das cidades. Esses animais sofreram mutações que alteraram sua pigmentação, proporcionando-lhes uma vantagem em um ambiente modificado. Essas adaptações exemplificam como as mutações podem ser uma resposta direta a mudanças no habitat. A camuflagem é uma ferramenta evolutiva poderosa para a sobrevivência. As mitocôndrias, conhecidas como as usinas de energia das células, possuem seu próprio DNA, separado do DNA nuclear. Mutações no DNA mitocondrial podem causar doenças metabólicas em animais, afetando sua capacidade de converter nutrientes em energia. Além disso, como o DNA mitocondrial é transmitido exclusivamente pela mãe, essas mutações proporcionam uma visão valiosa da linhagem genética materna de uma espécie. O estudo do DNA mitocondrial revelou importantes conexões evolutivas entre espécies. As mutações nessas estruturas influenciam diretamente o desempenho celular e a saúde geral dos organismos. Algumas mutações genéticas resultam em resistência natural a doenças que dizimariam populações inteiras. Em certas populações de roedores, por exemplo, mutações que afetam o sistema imunológico permitiram que eles sobrevivessem a pragas devastadoras. Da mesma forma, a resistência à malária em humanos com o gene da anemia falciforme demonstra como uma mutação pode conferir uma vantagem em ambientes específicos. Esses exemplos mostram como as mutações podem proteger as espécies de ameaças biológicas, permitindo que elas se adaptem a novos desafios. A resistência a doenças é um exemplo claro de como a genética molda a sobrevivência. Mutações também afetam répteis, como cobras e lagartos, causando variações em padrões de cor e escamas, que muitas vezes resultam em camuflagem aprimorada. Algumas cobras albinas, por exemplo, são criadas em cativeiro por sua aparência distinta, enquanto na natureza, essa mutação pode ser prejudicial. Além da coloração, mutações em répteis podem afetar o tamanho, a forma e o comportamento. Essas alterações genéticas demonstram a adaptabilidade dos répteis às condições ambientais variáveis. A diversidade genética dentro das populações de répteis permite que eles prosperem em diversos ecossistemas. A polidactilia, uma mutação genética que resulta no desenvolvimento de dedos extras, ocorre em várias espécies, incluindo gatos e cavalos. Essa condição, embora rara, proporciona um exemplo fascinante de como uma mutação pode influenciar a morfologia de um animal sem comprometer sua sobrevivência. Em alguns casos, a polidactilia confere uma vantagem, como uma melhor capacidade de preensão ou locomoção. No entanto, em outros, ela pode ser um obstáculo dependendo do ambiente. A polidactilia exemplifica como as mutações podem alterar o design físico de uma espécie sem impactar diretamente sua capacidade de se reproduzir. Nos oceanos, mutações genéticas desempenham um papel crucial na adaptação das espécies marinhas às mudanças ambientais. Peixes que desenvolveram mutações para respirar em ambientes com baixo oxigênio ou para detectar alterações químicas na água são exemplos de como as mutações impulsionam a sobrevivência. Algumas dessas mutações resultam em novas habilidades que permitem aos peixes explorar nichos ecológicos que anteriormente eram inacessíveis. A adaptação genética contínua dessas espécies exemplifica o papel vital das mutações no ambiente subaquático. O estudo dessas mutações revela a impressionante capacidade de adaptação dos organismos marinhos. O albinismo é uma mutação genética que impede a produção de melanina, resultando em animais completamente brancos e com olhos vermelhos ou rosados. Essa condição afeta muitas espécies, incluindo mamíferos, répteis, peixes e pássaros. No ambiente selvagem, o albinismo pode ser um grande obstáculo, já que a ausência de pigmento compromete a camuflagem e aumenta a vulnerabilidade a predadores. No entanto, alguns animais albinos são capazes de sobreviver e se reproduzir, transmitindo a mutação para seus descendentes. O albinismo é uma das mutações mais conhecidas e documentadas na natureza. Mutações também desempenham um papel na criação de híbridos,
como o ligre, resultado do cruzamento entre um leão macho e uma tigresa. Esses híbridos muitas vezes apresentam características únicas que combinam os traços de ambas as espécies, mas podem enfrentar desafios genéticos, como a infertilidade. A hibridização, embora rara na natureza, oferece uma visão fascinante da flexibilidade genética e das possibilidades que surgem quando diferentes espécies interagem. Estudar híbridos permite que os cientistas compreendam melhor como as mutações e a mistura genética afetam a biologia animal. A exposição à radiação pode causar mutações rápidas e dramáticas no DNA dos animais, resultando em deformidades físicas ou em mudanças comportamentais. Esses tipos de mutações foram documentados após desastres nucleares, como em Chernobyl, onde animais sofreram mutações devido à exposição à radiação ionizante. As mutações causadas por radiação oferecem um exemplo de como fatores externos podem influenciar o material genético e impactar gerações futuras. A ciência continua a investigar os efeitos a longo prazo dessas mutações nos ecossistemas afetados. Esses estudos proporcionam uma visão das consequências ambientais das atividades humanas. A ciência moderna possibilita a manipulação de mutações genéticas em laboratório, abrindo portas para a criação de novos traços em espécies animais. Com tecnologias como o CRISPR, os cientistas podem editar genes para introduzir mutações específicas que poderiam beneficiar tanto a pesquisa médica quanto a conservação da biodiversidade. No entanto, essa capacidade de alterar o DNA levanta questões éticas sobre os limites da intervenção humana na natureza. A manipulação das mutações genéticas apresenta um equilíbrio delicado entre potencial e responsabilidade. O estudo contínuo das mutações genéticas promete novas descobertas, mas também exige cautela. As mutações genéticas em animais revelam a complexidade e a imprevisibilidade da evolução natural. Enquanto algumas mutações conferem vantagens evolutivas, permitindo que as espécies prosperem, outras resultam em desvantagens que comprometem a sobrevivência. A ciência moderna nos ajuda a entender como essas mudanças genéticas moldam o mundo animal, oferecendo insights sobre a história evolutiva e o futuro da biodiversidade. A manipulação genética, embora poderosa, deve ser conduzida com ética e cuidado, para garantir que suas aplicações respeitem os limites naturais. O estudo das mutações continua a expandir nossa compreensão da vida no planeta. Até a próxima!